Você sabia que o nosso corpo torna a nossa alma muito pesada muitas vezes? O ser humano é corpo e alma, e por muitas vezes o corpo deixa a alma muito pesada. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Sabedoria, capítulo 9, versículo de 13 a 18. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornam retos os caminhos dos que estão na terra. E os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Olha que interessante, porque o corpo corruptível torna pesada a alma. O ser humano de hoje tem cada vez mais se esquecido que ele tem alma. Você não tem só corpo, você tem alma. E quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: nós não podemos só cuidar do corpo, nós também precisamos cuidar da alma. Seria um erro muito grande uma pessoa cuidar só do corpo e não cuidar da alma. E também seria um erro muito grande uma pessoa só cuidar da alma e não cuidar do corpo. Nós somos corpo e alma, devemos cuidar do corpo e da alma. E óbvio, se você me perguntasse, mas qual o mais importante? Tem o mais importante? Tem o mais importante. O mais importante é a alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o corpo estar em saúde, mas a alma doente? E quem falou isso foi o próprio Jesus. Jesus chegou a dizer o seguinte: se teu olho te leva a pecar, arranca ele e joga fora, porque é melhor você entrar com um olho no céu do que com os 2 olhos você ir para o inferno. A alma é mais importante. Mas o mundo de hoje dá mais atenção ao corpo do que à alma. O corpo torna a alma pesada. Jesus falou sobre isso. Aliás, essa passagem eu não tinha nem preparado. Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. O que está escrito aí? Leia comigo. Gente, é muito importante você abrir a Bíblia com o freio, você ir olhando aí na sua Bíblia com o freio, tá? Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, a carne é fraca, o espírito está pronto. Essa carne torna minha alma pesada. O espírito quer Deus, o espírito está lá na frente, o espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 6 a 7. Por isso, estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Enquanto nós estamos no corpo, nós estamos longe do Senhor. Em outras palavras, nós não estamos no céu. Andamos na fé e não na visão.
andamos no exílio longe do Senhor. Abra agora sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, versículo de 18 a 19. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. E Paulo vai falar da nossa fraqueza, a fraqueza do nosso corpo, a fraqueza da nossa carne. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Pois enquanto permanecemos nesta tenda, neste corpo, gememos oprimidos, desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Irmão, irmã, eu queria que essa meditação de hoje fizesse você entender isto, que você é corpo e alma, e que você não pode deixar o teu corpo atrapalhar a sua alma. Você não pode deixar que os desejos do teu corpo sejam mais fortes que os desejos da tua alma. Você está entendendo? Aliás, coloque aqui nos comentários e diga assim: eu não posso deixar que os desejos do meu corpo sejam mais fortes do que os desejos da minha alma. Os desejos da sua alma são mais importantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Quem canta, reza 2 vezes. A importância de cantar cantos espirituais. Você sabia que é muito importante cantar cantos espirituais a Deus? É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo de 12 a 17. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, olha que importante isso. Do fundo do vosso coração, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja que a palavra de Deus está pedindo para você cantar. Veja que a palavra de Deus está pedindo para você rezar cantando. E o canto para Deus, ele deve ser do fundo do seu coração. Cantar para Deus é a melhor coisa que tem. E o canto para Deus não pode ser da boca para fora. Veja, na música do mundo, você vai muito pelo ritmo. Na música do mundo, você até canta da boca para fora. Mas na música para Deus, a música para Deus, ela tem que sair do fundo do seu coração. Então veja, vou repetir, do fundo dos vossos corações. Que seja o canto da tua alma.
Então, quando eu canto para Deus, tem que ser do fundo do coração, não pode ser da boca para fora. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 19. Recitai entre vós salmos. Veja, a Bíblia mais uma vez vai falar de recitar os salmos. Você sabe que os salmos são cantos. Então eu e você temos que ter o costume de recitar salmos. Eu, por exemplo, todos os dias eu recito mais de 10 salmos. Eu, Frei Gilson, todos os dias recito mais de 10 salmos. Então tem esse costume de recitar, de cantar os salmos. Isso é lindo. Recitar entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais. Veja que a palavra está deixando claro, não é qualquer tipo de cântico. Aliás, eu quero dar uma cutucada em você. Que tipo de cânticos você está cantando? Que tipo de cantos estão entoando na sua casa? Que tipo de cantos os teus filhos estão cantando? Que tipo de cantos habitam a tua casa? Cantos que falam de santidade, cantos que exaltam ao Senhor, ou cantos que cheiram o mundo, ou cantos que cheiram pecado, ou cantos que são sensuais muitas vezes. No mundo de hoje, quantos cantos sensuais, quantos cantos que não levam para lugar nenhum, quantos cantos que são baixarias. Veja que a Bíblia está falando cantos espirituais, e eu poderia dizer hoje em dia quantos cantos carnais. Na tua boca não deveria haver cantos carnais. Na tua vida, na tua boca deveria ter cantos espirituais. Recitai entre vós cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Gente, eu estou lendo Bíblia para você. Abra sua Bíblia no Salmo 94, de 1 a 2. Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemo-lhes alegres cânticos. É preciso cantar alegres cânticos ao Senhor, do fundo do coração, cânticos espirituais. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgatastes para Deus ao preço do teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e raça. Cantavam um cântico novo. Que da sua boca saiam cantos espirituais, do fundo do seu coração. Deus quer ouvir cânticos espirituais saindo dos teus lábios. Cântico que o louva, cântico que o adora. Escreve aqui nos comentários que da minha boca saiam cânticos espirituais em louvor ao Senhor. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Jesus nos ensinou que nós devemos sacudir a poeira dos pés quando alguém não quiser escutar a sua palavra. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Lucas capítulo 9, versículo de 1 a 6. Naquele tempo Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo.
Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Veja o ensinamento de Jesus. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. São Gregório Magno diz algo interessante sobre esse evangelho. Preste atenção. Este preceito nos ensina que, quando não somos recebidos, devemos nos retirar com tranquilidade. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar o evangelho. Então, vão existir pessoas que vão nos aceitar e vão ter pessoas que vão nos rejeitar. E veja, quando eu digo nos aceitar, é aceitar a mensagem que a gente carrega. Tem gente que vai rejeitar o evangelho. Tem gente que vai rejeitar Cristo. Tem gente que vai rejeitar a palavra. Então nós devemos nos retirar com tranquilidade. São Gregório Magno diz, deixando claro que a paz oferecida e rejeitada, veja, a paz foi oferecida, o evangelho foi oferecido, mas foi rejeitado. Eu não estou me retirando de uma pessoa que quer o evangelho. Eu estou me retirando de uma pessoa que rejeitou o evangelho. Então veja, este preceito nos ensina que quando não somos recebidos, devemos nos retirar com tranquilidade, deixando claro que a paz oferecida é rejeitada e que não carregamos conosco nem o pó da infidelidade alheia. Olha que interessante, neste pensamento, sacudir a poeira dos pés significa também dizer, eu não faço parte da sua rejeição, eu não faço parte do seu pecado. Sacudir a poeira dos pés significa, eu respeito você, eu respeito a sua liberdade, mas fique claro que você rejeitou. E eu sacudo a poeira dos pés para dizer que eu não compactuo com você, eu não compactuo da sua rejeição. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 50 a 51, porque Paulo e Barnabé vão colocar em prática o ensinamento de Jesus. Mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade, que exercitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Olha que interessante, rejeitaram Paulo e Barnabé, expulsaram Paulo e Barnabé. O que eles fizeram? Estes sacudiram contra eles o pó de seus pés. Olha que lindo, eles colocaram em prática o ensinamento de Jesus e foram a Icônio. Você está entendendo? É preciso respeitar a liberdade das pessoas. Se você não quer, eu não tenho como invadir, eu não tenho como te obrigar a crer no evangelho. Vou pregar em outro lugar, agora sacudir a poeira dos pés, porque eu não compactuo com a sua rejeição. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4, 2 a 3, e aqui tem uma palavra importantíssima. Prega a palavra. Mas porque vão rejeitar eu não devo pregar? Não, pregue a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. O problema não está naquele que carrega a mensagem, o problema está naquele que já não dá mais conta de aderir ao evangelho. Veja, chegará o tempo
em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Essa é a verdade. Tem gente que não vai dar conta do Evangelho. Tem gente que vai querer ajustar o Evangelho ao seu modo, ao seu jeito. E, portanto, vai rejeitar aquele que leva o verdadeiro Evangelho. Mas a palavra de Deus está pedindo para mim e para você, mesmo que assim seja, mesmo que muitos rejeitem, pregue oportuna e inoportunamente. Escreve aqui nos comentários: eu não vou deixar de pregar a palavra, oportuna e inoportunamente. Eu não vou deixar de pregar a palavra. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. A sua vida precisa ser exemplo para o outro. Exato. Temos que ser exemplos uns para os outros. As pessoas olhando para você, elas precisam querer imitar você, porque você dá um bom exemplo. É sobre isso que nós vamos meditar. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 12 a 16. Caríssimo, ninguém te despreze por seres jovem. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Até que eu chegue, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dada por indicação da profecia, acompanhada pela imposição das mãos dos presbíteros, acompanhada da imposição das mãos do presbitério. Com perseverança, põe estas coisas em prática para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mostra-te perseverante, assim te salvarás a ti mesmo e também aqueles que te escutam. Palavra do Senhor. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis. A sua vida precisa ser exemplo. Exemplo na palavra, exemplo na conduta, exemplo na caridade, exemplo na fé, exemplo na pureza. Será que as pessoas podem imitar você? Será que você que é pai é um exemplo para os seus filhos? Tem filhos hoje que não podem seguir o exemplo do seu pai. Tem pais que chegam a dizer: olha, eu estou fazendo isso, mas você não faça. Eu faço isso, mas você não pode fazer. Estamos vivendo numa geração onde os que deveriam dar exemplo já não estão mais dando exemplo. Os pais deveriam dar exemplos. Os sacerdotes deveriam dar exemplos. Os políticos deveriam dar exemplo. Os professores precisam dar exemplo. Os mais velhos precisam dar exemplo. Irmão, irmã, agora vamos olhar para nós mesmos. A tua vida precisa ser um exemplo para os outros. A tua vida precisa ser um exemplo para as crianças. A tua vida precisa ser um exemplo para os adolescentes. A tua vida precisa ser exemplo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornai-vos os meus imitadores. Olha o que Paulo está dizendo. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Então, se você me imitar, na verdade você vai estar imitando Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Imitando a mim, você imita Cristo. Que coisa bonita. Pode imitar Paulo, porque Paulo tem um bom exemplo a ser imitado. Então eu pergunto, será que as pessoas podem imitar você? Será que as pessoas podem imitar o que você faz? Será que as pessoas podem imitar o que você fala? Será que as pessoas podem imitar você? Porque se você imita Cristo, então as pessoas podem imitar você. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo de 7 a 8. E mostra-te em tudo modelo de bom comportamento. E mostra-te em tudo modelo de bom comportamento pela integridade na doutrina, gravidade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja confundido, não tendo a dizer de nós mal algum, que ninguém tenha a dizer nada sobre você. Que você tenha sempre um bom comportamento, que você seja modelo de bom comportamento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. As pessoas vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus. Que as suas boas obras sejam luz para este mundo. Que o seu exemplo seja luz para este mundo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo de 2 a 3. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado, tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. Modelos, exemplos. Escreve aqui nos comentários: eu quero ser exemplo para todas as pessoas. Eu quero ser exemplo para todas as pessoas. Que a tua vida seja exemplo para todas as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esta palavra para mais alguém.